Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos estar iniciando o último trimestre desse ano de 2024, o quarto trimestre, que a lição que nós vamos trabalhar nesse trimestre tem como tema Como viver no mundo à luz da Bíblia. Aqui a gente vai trabalhar assuntos muito interessantes e é muito importante essa temática e nós devemos aproveitar e extrair o máximo para os nossos adolescentes em sala de aula, visto que quando nós falamos o viver no mundo à luz da Bíblia, nós observamos e vamos trabalhar aqui em cima de, como dizem da filosofia, uma cosmovisão cristã. E nós, como pentecostais ainda, vamos além, trazendo uma forma de enxergar o mundo, uma cosmovisão pentecostal. É a forma como nós lidamos com o mundo, a forma como nós vivemos do nosso dia a dia e essa forma tem a presença do Espírito Santo e tem esse relacionamento com Deus, cheios da presença do Espírito. Por isso que cada lição que nós vamos trabalhar aqui, ela vai ser muito importante também para que a gente se sinta inserido dentro desse contexto da realidade ao qual nós estamos vivendo e não somente se sintamos inseridos, mas que nós não venhamos estar perdidos aonde nós estamos, mas que nós possamos realmente assumir a nossa identidade como servos de Deus, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus e dentro do nosso caso, como pentecostais, crendo na ação continuada do Espírito Santo em nossas vidas e também ao mundo ao nosso redor. Então, creio que será de bênção de Deus, de edificação e que o Espírito Santo venha lhe capacitar para que nesse trimestre você possa ser um instrumento na mão de Deus para cumprir a vontade de Deus em sala de aula. Amém, meus irmãos? E hoje nós vamos aqui para a lição de número 1 e trazendo essa forma como nós enxergamos o mundo. O tema da lição diz vivendo como filhos de Deus. Nós, como cristãos, nós como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nos enxergamos vivendo nesse mundo como filhos de Deus. Mas a gente vai observar aqui que tem algumas características diferentes, dentro desse mesmo tema. Leitura bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 18. A mensagem está ali, Romanos 8, 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então aqui já vai um ponto que já nos dá um norte, já nos dá uma direção. Aquele ditado que a gente vê que muitas pessoas falam no mundo, eu também sou filho de Deus, na realidade tem que tomar um pouco de cuidado, Não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Na realidade, todas as pessoas podem até ser criatura, um ser criado, mas filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E para nós, como falei, pentecostais, isso aqui é um prato cheio, pois aqueles que são cheios do Espírito Santo e se deixam ser guiados pelo Espírito, estes sim se tornam então verdadeiramente legítimos pela graça, misericórdia, bondade de Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Esses sim são filhos de Deus. Então aqui a gente já vai ter um norte que vai nos conduzir dentro dessa lição. A importância da obediência e de se deixar ser direcionado para então nós sim sermos considerados filhos de um Deus Todo-Poderoso. Objetivo: ensinar sobre a paternidade de Deus, explicar que a disciplina divina não consiste em punição, mas em expressão de amor e cuidado e desafiar os adolescentes a viverem como filhos de Deus. Vamos descobrir, a vida nos apresenta grandes desafios na escola, na família, no local onde moramos e sempre encontramos situações desafiadoras que temos que enfrentar. Como fazer a escolha certa, como seguir a Deus e obedecer a sua palavra no cotidiano, este é o maior desafio do cristão. Nesse trimestre vamos refletir sobre essa questão e descobrir como sermos filhos obedientes a Deus. Tópico 1, Deus é Pai. Meus irmãos, primeiramente aqui essa frase, assim como aquela que já foi mencionada em outra lição, que nós falamos sobre Deus é amor, que talvez essa seja uma das frases mais ousadas que uma criatura pode definir do seu Criador, a frase Deus é Pai também é uma frase muito
ousada em si para nós seres humanos falarmos, visto que nós temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Então nós, como criação, nós falamos, né, que Deus é Pai. E essa frase, essa expressão, ela se tornou até um jargão popular em que muitas pessoas que nem servem a Deus, outros são até mesmo ateus, outros não creem, mas que falam de forma corriqueira, eu também sou filho de Deus. Então nós vemos que se tornou comum isso ao nosso redor. Mas nós também devemos levar em consideração, e que nós sabemos disso, que o Deus que nós servimos é o Deus criador de todas as coisas, é o autor da vida. Se a gente fazer uma leitura lá no capítulo número 1 de Gênesis, nós vamos observar a forma como Deus vai criando as coisas no mundo ao qual hoje nós vivemos e fazemos parte, como Ele é o Deus criador, o Deus que pega algo do nada e do nada faz tudo, o Deus que tem a capacidade de transformar, de criar e de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então mostra um pouco da criatividade de Deus e também mostra o seu papel como criador, como arquiteto, como desenvolvedor desse mundo e desse universo ao qual nós estamos vivendo e fazemos parte. Então nós observamos isso, mas é interessante também a gente parar para observar, como a gente já leu lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus. Então, embora Deus ele seja o autor e criador de toda a criatura, somente aqueles que creem em Jesus e são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim são chamados filhos de Deus. Deus é o autor e criador de todas as coisas, mas Ele é Pai daqueles que acreditam em Jesus. Ele é Pai daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Deus é Pai daqueles que são obedientes, que temem a Ele. Deus, Ele exerce uma paternidade naqueles que se colocam na sujeição do reino de Deus, da sua vontade, do seu querer e do seu direcionar. Claro que Ele é o Criador. E a criatura, de forma geral, por ter um Criador, todos hão de prestar conta diante desse Deus tão grande. Mas aqueles que obedecem, aqueles que são guiados pelo Espírito, são chamados filhos de Deus e são adotados por Ele. E essa adoção feita, realizada através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, é o que nos qualifica para nós o clamarmos e chamarmos a Ele de Abba, Pai. Então nós observamos aqui a grandeza de Deus, que Deus ele é o Criador de todos, mas Ele não é o Pai de todos, né? Dentro da cultura grega, se não me falha a memória, a gente vai observar, dentro da cultura nórdica, a gente vai observar que Odin é chamado de pai de todos, né? Que realmente dentro daquela cultura ele é considerado o pai de toda a criação, mas o Deus que nós servimos, nós observamos que ele é diferente, que embora ele seja o criador, o autor da vida, ele não é o pai de todos, mas ele é Pai daqueles que o temem, Pai daqueles que obedecem, Pai daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a gente observa lá em 1 João a forma como João vai descrever aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que amam e pecam voluntariamente, que amam a terra e as coisas que nela há, que amam a riqueza, que amam a mentira, que amam a soberba. A gente vê lá em 1 João que João vai descrever estes como filhos do diabo, né? Que aqueles que pecam de uma forma demasiada e voluntariamente são chamados então de filhos do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para que nós possamos então vencer as obras do diabo e aí a gente poder então clamar Abba Pai através do sangue de Jesus. Então nós vemos aqui que Deus ele é pai daqueles que o obedecem. E a paternidade de Deus, ela é uma paternidade perfeita. É maravilhosa quando nós nos colocamos e realmente nós possamos ter a plena convicção de que nós somos filhos de Deus porque nós o amamos, nós o obedecemos. E a paternidade de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que corrige, ensina, protege, um Deus que é chamado de El Roi, o Deus que tudo vê, que está observando todas as coisas que acontecem na terra, ou seja, não tem um momento da nossa vida que não esteja debaixo da contemplação desse Deus tão grande, que é tão poderoso, como nós chamamos, onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, tem todo o poder, tem a ciência de todas as coisas. Isso mostra e revela
a grandeza do nosso Deus Pai e que deve ser sempre lembrado e trazido de uma forma leve em sala de aula. Quando nós falamos aqui dos atributos de Deus, às vezes nós sempre lembramos das mesmas coisas, né? Mas o nosso Deus é tão grande, Ele é tão poderoso, há tantas coisas que nós podemos trazer em sala de aula que nós devemos aproveitar essas oportunidades e Deus é tão grande, nós estamos falando aqui do alfa, do ômega, da fonte inesgotável, daquele que é imensurável o tamanho da sua grandeza e do seu poder, o Deus eterno que está durante toda a eternidade porque Ele está acima do tempo. Há tanta coisa que nós podemos falar dele, então nós devemos aqui ter e nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo para que nós possamos ter então criatividade em sala de aula e pensar mais sobre Deus para que nós possamos realmente viajar em sala de aula, trazer coisas diferentes para os nossos adolescentes a respeito da grandeza de Deus, que às vezes a gente está sempre falando a mesma coisa, as mesmas características, mas nós servimos a um Deus imensurável, um Deus tão grande, que quanto mais nós buscarmos conhecer Ele, mais cheios nós ficamos e mais nós nos impressionamos com a grandeza desse Deus. E é possível o filho se relacionar com esse Deus. É possível porque Ele está sempre presente, Ele está nos escutando. E isso se dá através da oração, da leitura das Sagradas Escrituras e também do jejum. Quando nós buscamos em oração, nós estamos conversando com o autor da vida. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós estamos vendo as histórias, as descrições. Essa escritura que nós temos em mão é inspirada pelo próprio Deus, é chamado por nós como a palavra de Deus e realmente é inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós jejuamos, nós renunciamos a nós mesmos, temos fome de Deus para que o Senhor cresça em nossa vida. Então é possível, é essa possibilidade de relacionamento de filhos com Deus Pai. Então, enquanto o mundo muitas vezes ele dá ao homem a sensação de abandono paternal e maternal, nós servimos a um Deus que não esquece de nós. Como diz Isaías capítulo 49, versículo 15, pode uma mãe se esquecer do seu filho? E muitas vezes o mundo ao nosso redor nos decepciona, as pessoas que nós mais amamos muitas vezes nos decepcionam, mas o Senhor, nosso Deus, Ele não esquece de nós, Ele não nos deixa, Ele não nos decepciona. É um Deus bom, é um Deus gracioso e é um Deus maravilhoso. Então, há meditações que nós possamos trazer em sala de aula como Deus é Pai. Tópico 2, Deus é Pai e cuida dos seus filhos. Então, aqui a gente vai para o próximo tópico da lição e que também traz essa sensação de cuidado, né? O ser humano, por essência, ele tem essa característica de muitas vezes, pode ser aquele homem que aparentemente seja o mais machão, né? Mas o ser humano ele tem essa característica intrínseca de vulnerabilidade, de sensibilidade e que precisa realmente acreditar e crer em algo. E aqui nós observamos e nós somos acolhidos por um Deus Pai que cuida dos seus filhos, um Deus maravilhoso e misericordioso. Jeremias 17:10 diz: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então nós observamos aqui que nós servimos a um Deus maravilhoso que esquadrinha o nosso coração e que conhece cada um dos nossos pensamentos. É um Deus que sabe das nossas fraquezas, das nossas fadigas, dos nossos cansaços, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, daquilo que nós passamos sujeitos ao mundo ao nosso redor durante o período que nós estamos vivendo nessa terra. E muitas vezes você sabe que você tem alguns adolescentes que passaram por traumas na infância, que passaram por traumas durante o período da adolescência, e a gente tem o dever de deixar claro para eles que o nosso Senhor Jesus é um Deus que sabe, que conhece, que esquadrinha o coração e que conhece os pensamentos de cada um. Então, e não somente isso, mas Ele é um Deus que cuida de nós. Mateus 6,31, nós observamos um pouco do cuidado de Deus. Quando nós chegamos lá e nós vemos o próprio Jesus Cristo em terra dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.
Então nós vemos aqui Jesus basicamente falando que quanto nós cuidarmos do reino de Deus, quando nós estivermos ligados e tratando como prioridade em nossas vidas o reino de Deus, a grandeza de Deus, quando nós estivermos colocando Deus no topo da nossa vida, nós vemos que Senhor Jesus, Ele cuida de nós e todas as coisas, as demais coisas que Ele vai falar aqui, comer, beber, vestir, é acrescentado a nós. Então revela um pouco do cuidado de Deus para com nossas vidas. Essa expressão que nós já ouvimos ser utilizada muitas vezes, o cuidado de Deus, ela é uma expressão verdadeira e que está ao nosso redor. Quando nós servimos a um Deus que prova os nossos pensamentos, que esquadrinha o nosso coração, e não somente isso, mas ele nos fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente vai observar que Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vemos aqui a grandeza de um Deus que cuida de nós em todo tempo, em todo momento e que não nos abandona. O cuidado de Deus Pai para com seus filhos não tem como a real finalidade de prover ou de trazer à tona todas as vontades do homem caído, realizar todas as nossas vontades que muitas vezes são enganosas, porque o coração do homem é enganoso, mas a grandeza de Deus, o cuidado de Deus está em trazer a instrução, amadurecimento, proteção, transformação espiritual, crescimento ministerial, trazer santidade a nós, para que o homem então possamos, nós como homens, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui nós observamos que o cuidado de Deus para conosco, e muitas vezes o cuidado, a gente pensa que o cuidado de um Deus Pai é diferente do que um bom pai na terra. Porque nós imaginamos que o dever de Deus como Pai, por ser Deus e por ter todo o poder, é dar a nós tudo aquilo que nós pensamos, que queremos e imaginamos. Mas muitas vezes, como já mencionei aqui, o coração do homem é enganoso. Como a gente vai observar que Jesus vai dizer, qual pai que o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? O problema é que muitas vezes nós estamos pedindo pedra para Deus, achando que nós estamos pedindo pão. Aí Jesus vai continuar dizendo, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós vemos que o Pai sabe o que dar ao seu filho, e aquilo que o Pai dá para o seu filho, e é o que nós já falamos aqui, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, ou seja, o Pai tem pão para as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos pedindo pedra para Deus, achando que nós estamos pedindo algo bom. Nós estamos pedindo algo que pode nos machucar, algo que pode nos decepcionar. Por isso é importante a gente pedir a revelação da vontade de Deus, e se aquilo que nós não estamos pedindo para Deus muitas vezes não for da vontade dele, nós devemos orar e clamar para que Deus venha direcionar todas as coisas e mudar, quem sabe, o nosso coração enganoso para que possa estar mais perto do coração de Deus, modo de dizer, claro, da vontade de Deus e do seu querer. Então nós vemos aqui que o nosso Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas. Como nós vemos lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 6, porque o Senhor, Ele corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se suportais a correção, Deus trata como os filhos, porque filho há que o Pai não corrija. Então nós vemos aqui que o nosso Senhor Deus, Ele cuida do nosso coração e Ele então nos corrige. E Ele nos corrige porque Ele é o nosso Pai e quer ver o melhor da nossa vida. Então a gente precisa ser disciplinado, a gente precisa ser corrigido para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Se a gente navegar ali em Hebreus 12, a gente vai observar que é também somente através da correção, da disciplina de Deus que nós conseguimos alcançar e alçar então a um caminho de santidade, para sermos participantes da santidade de Deus. Então nós observamos isso de uma maneira muito maravilhosa. Como diz Hebreus 12, seguir a paz com todos e a santificação. Aqui é mais ou menos o final desse texto que começa falando da disciplina e da correção de Deus. Então este é o Pai que também nos presenteia com o maior presente que às vezes é tão desvalorizado por nós, que é a santificação, e o maior então a salvação. Então é algo que a gente deve meditar. Aquilo que de mais precioso que nós poderíamos receber, nós já recebemos. É a salvação dada através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Pai. E aquilo que nós recebermos nessa terra aqui, de matéria nessa terra,
aí revela também a graça, a bondade, a misericórdia de um Deus maravilhoso que muitas vezes nos dá e nos presenteia com bens materiais que nós não merecíamos, mas é a graça, a bondade e a misericórdia dele e por isso que nós louvamos e servimos a esse Deus vivo. Tópico 3, Deus é Pai e está perto. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então aqui a gente vê, meus irmãos, e trazemos nesse tópico 3, a revelação de um Deus que está perto em todo tempo, em todo momento e que está presente em todas as ocasiões. Em Provérbios, o autor, o escritor vai falar que o Senhor ele está em todo lugar e os olhos dele estão sempre contemplando tanto os bons quanto os maus. Então o Senhor ele contemplava as nossas vidas antes de nós ainda nos convertermos e nos rendermos a Ele. Então nós observamos aqui a grandeza de um Deus onisciente que conhece todas as coisas e esse é o Deus Pai que nós servimos. Hebreus capítulo 4, versículo 12, uma passagem muito conhecida que fala sobre a palavra de Deus, ela vai finalizar dizendo: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou com quem temos de prestar conta. Então nós observamos nesse texto que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós realizamos em nossas vidas, não há nada que fique encoberto diante desse Deus tão grande, mas todas as coisas estão nuas, ou seja, estão tudo muito claro, de uma forma muito visível aos olhos daquele com quem um dia nós iremos prestar conta de todas as nossas ações que nós fizemos nessa terra, porque enquanto nós vivemos aqui, nós não conseguimos ver de forma visível esse Deus no nosso dia a dia. Claro que para nós pentecostais que temos a presença do Espírito Santo e conseguimos alçar a um nível espiritual de conversa diária, de comunicação direta com Ele, é algo que é um pouco mais simples, podemos falar dessa forma, mas para aquele que está longe de Deus, tem muitas pessoas que vivem as suas vidas como se Deus não existisse, como se estivessem sozinhos, como se não tivesse ninguém observando. E não é dessa forma que acontece o pecado. Tantos que pecam e falham porque acham que não tem ninguém vendo, porque acham que não tem ninguém observando, e se tivesse alguém observando, não faria. E a gente precisa reconhecer isso, porque se tivesse, por exemplo, um familiar seu ao seu lado, a mãe do seu adolescente ao lado dele, quando ele está pensando em pecar, ele não o faria. Mas ainda não tem aquele encontro, porque quando peca e não tem ninguém perto, acha também ou vive a sua vida como se Deus não existisse e é por isso que acaba cometendo um pecado. Agora, quando nós chegamos a uma concepção, a uma visão de que o Senhor Deus está nos observando em todo o tempo, nós também temos aquela visão de que o Pai está ao nosso redor e não somente isso, mas habita dentro de nós. Então aqui a gente observa que quando nós vivemos a nossa vida tendo essa plena convicção de que Deus está perto, de que Deus está ao nosso redor, isso nos afasta da maldade, isso nos afasta do pecado e nos leva a um novo nível de relacionamento com Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, lembra daquilo que eu falei? Da forma do pentecostal de enxergar o mundo, essa cosmovisão pentecostal, a gente tem essa compreensão, lendo 1 Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então nós vemos aqui o privilégio que nós temos de sermos templo do Espírito Santo e ter em nossa vida, bem perto de nós, a presença do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que nos capacita, que nos direciona no nosso dia a dia e aonde nós formos, aonde nós andarmos, aonde nós pisarmos, sabermos que nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. Por isso que aquele que tem essa visão e consegue alçar esse nível, ele toma cuidado com os olhos, ele toma cuidado com o pensamento, ele toma cuidado com os sentidos que nós temos, ele toma cuidado da forma como vai agir, a forma como vai falar, aonde ele vai encostar, porque ele tem essa presença do Espírito Santo que está sempre conosco, nos guardando, nos direcionando e nos livrando do pecado, da maldade, nos afastando de tudo aquilo que não presta. Para aqueles que não têm essa compreensão, é um pouco mais difícil, porque quando ele se encontra
teoricamente sozinho na concepção humana, ele realmente tem essa visão de que não tem ninguém o enxergando, de que os pais não estão perto, a família não está perto, não tem ninguém perto, então eu posso realizar esse ato pecaminoso. Mas quando nós alçamos esse nível espiritual e quando nós nos encontramos sozinhos dentro da concepção humana, mas nós sabemos que, embora nós possamos não estar rodeado de outros homens, mas nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e o Senhor Deus está conosco em todo o tempo. Então, o momento de solidão para nós pentecostais é um momento em que nós devemos tirar para nos aproximarmos ainda mais de Deus e para nos santificarmos. É chamado então como um momento de solitude, que é essencial e importante para nós que servimos a Deus. Como vai falar lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. O momento de solitude, o momento de solidão, não é um momento para nós pecarmos, falharmos e achar que por nós estarmos sozinhos é o momento perfeito para a gente realizar algo errado. Mas Deus quer o nosso secreto, Deus quer a nossa solitude. Quando Ele fala para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e entrarmos, nos lançarmos, nos dedicarmos, conversarmos com Ele, falarmos com Ele, Ele quer também o nosso momento de solitude e Ele quer o nosso secreto o tempo inteiro. Então nós vemos aqui que até esse momento, que é tão importante, é para nós reservarmos ao Pai e Deus se agrada daqueles que assim o fazem. Então nós vemos aqui que é importante, ou é possível falar com Deus em qualquer lugar e qualquer hora do dia, porque nós somos e temos a presença do Espírito Santo. Para finalizar, falar com Deus vivo é certeza de resposta. Como a gente observa lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Então nós vemos aqui que não é uma conversa vazia, que não é uma conversa onde nós falamos, é somente um eco que volta com aquilo que nós falamos, mas pode demorar um pouquinho, mas a resposta de Deus vem. Deus está sempre falando conosco. Aliás, meus irmãos, a gente tem esse costume de falar, né? Mas se a gente parar para observar cada culto que nós participamos, Deus está falando algo ao nosso coração. É que às vezes a gente quer que Deus levante um profeta e deixe uma mensagem bem clara para nós, mas em todo culto em que a palavra de Deus está sendo exposta, em que está sendo cantado e louvado louvores bíblicos, aquele que tem a visão espiritual, ele consegue captar aquilo que Deus está falando. E indo mais além ainda, aquele que tem a presença do Espírito Santo e vive a sua vida não aquém da realidade, mas enxerga o mundo com um olhar contemplativo, aonde vai, Deus fala conosco muitas vezes nas coisas mais simples ao nosso redor. Numa volta no trânsito, numa volta no centro, numa volta na natureza, Deus está falando conosco em todo o tempo e é somente o que nós devemos fazer, é aproveitar da presença do Espírito Santo que há dentro de nós e irmos falando com Ele, observarmos a realidade com um olhar contemplativo, porque Deus está sempre falando conosco e direcionando a nossa vida. Às vezes nós queremos algo mais específico e não há nenhum problema disso. Deus levanta sim os seus profetas e dá o norte, dá a direção. Mas se nós observarmos bem, Deus se revela nas formas simples, da qual muitas vezes nós desvalorizamos ou pensamos que não acontece. Mas Ele fala conosco em todo tempo, em todo momento nós podemos extrair lição e direcionamento do céu para a nossa vida. Conclusão, a partir do momento que entregarmos nossa vida a Jesus, passamos a ser filhos de Deus e nos tornamos legítimos filhos e herdeiros de tudo que Ele preparou e prometeu. Deus é um Pai bom, presente e o seu amor é imensurável. Por isso devemos viver uma vida que honre nosso Pai, assim precisamos conhecer o Pai a cada dia mais e obedecê-lo sempre. Então essa, meus irmãos, é uma lição muito importante que fala sobre paternidade e que o Senhor venha lhe usar de uma forma grandiosa em sala de aula para transmitir esse assunto aos vossos adolescentes. Que nós possamos ter essa compreensão e trazer para a nossa forma de enxergar o mundo que nós que somos obedientes a Deus, nós que servimos a Deus, sim, somos chamados filhos de Deus e devemos então viver a nossa vida como filhos de um Deus que está perto, de um Deus que nos escuta e de um Deus que está sempre cuidando de nós e de um Deus que pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia e através do sangue de Jesus Cristo é nosso Pai. Amém, meus irmãos? Então,
Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos, se inscreva aí no canal, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário também, que é muito importante saber se tem algo para melhorar, como é que foi, se tem algum acréscimo a colocar dentro desse tema e desse assunto aí, deixe nos comentários. E essa é a vossa aula de hoje. Deus vos abençoe e até a próxima.